Olá, gente boa. Hoje estou aqui para falar um bocadinho de soluções e equilíbrios de solubilidade. Este vídeo vai aparecer dividido em etapas, vou fazê-lo de forma um pouquinho diferente do habitual. Ele enquadra-se no 11º ano de Química, no domínio 2, soluções aquosas, e vou tentar fracioná-lo, colocando a cada subtópico alguns exercícios de exame. Em termos de conteúdo, vou começar por falar na mineralização das águas, portanto, falar ou discutir um bocadinho o que é a dissolução e a solubilidade. Depois vamos passar para o equilíbrio químico e a solubilidade de sais. No fundo, quero discutir a constante de equilíbrio, que é o produto de solubilidade. Depois passarei para as reações de precipitado, onde vou abordar o que é um precipitado, o quociente de reação, a alteração da solubilidade dos sais. O último tópico é o da desmineralização das águas, distinguir águas duras de águas macias, que processos existem para desmineralizar as águas e deixei aqui como tópico 5 os exercícios de exame nacional, mas na realidade eles vão aparecer ao longo dos vídeos que vou fracionar. O primeiro subdomínio é sobre mineralização das águas, em que vamos discutir a importância da água no nosso planeta, o que é a dissolução e distinguir solubilidade. Sabemos que a água da Terra a água na Terra não está distribuída da mesma forma por todo o planeta. A maior parte da água que temos disponível no planeta é água salgada, quase 98%. Os 2,5% de água doce estão distribuídos por gelos, calotes polares e água doce no estado líquido. É importante perceber que a água da chuva infiltra-se no solo, vai dissolver no seu percurso sais minerais da terra e das rochas por onde passa, acontece igual com a água dos rios e vai alimentar os lençóis de água subterrâneos, assim como acontece com a água dos oceanos. Isto implica que a água na Terra é uma solução aquosa, tem muito mais do que H2O na sua constituição, contém inúmeros sais minerais e a sua composição também está relacionada com a dissolução do dióxido de carbono, o CO2, que vai afetar que sais ou como é que os sais das rochas que a água atravessa nelas são dissolvidos. Se pensarmos na composição das águas, a presença de íons acaba a ser interpretada por se dissociarem sais nela. Os sais são substâncias iónicas, têm na sua constituição pelo menos um íon positivo e um íon negativo. Se olharmos para a água do mar, em cada 100 gramas de água do mar, 3,5 gramas são de sais dissolvidos, os principais, os íons cloreto, os íons sódio, os íons sulfato. Depois começamos a ter já em menor proporção os íons magnésio, cálcio, potássio e N outros sais. Se pensarmos na água doce de um rio, cada 100 gramas de água de um rio pode ter aqui quantidades muito pequeninas de hidrogênio carbonato, íons cálcio, sódio, cloreto, magnésio e sulfato, entre outros. Então, relativamente ainda à água, a dissolução do dióxido de carbono também é importante. Na água das chuvas, a dissolução do CO2 vai originar ou vai fazer com que a água da chuva seja ligeiramente ácida. Na generalidade, o CO2 gasoso dissolve-se na água, passa a aquoso e sofre ionização. Vai formar o ácido carbónico que depois se ioniza em hidrogênio carbonato, o HCO3- e o H3O+, responsável pela acidificação da água da chuva a um valor de pH que ronda os 5,6. Esta água, quando se infiltra no solo, se for ligeiramente ácida, vai favorecer a dissolução dos sais que encontra no caminho. A nível do pH da água dos oceanos, ela na generalidade é alcalina e o desenvolvimento industrial da sociedade tem conduzido a uma diminuição do pH destas águas. Isto gera depois problemas nos ecossistemas, até porque muitos dos seres vivos, e estamos a falar de plantas e animais que habitam os oceanos, são suscetíveis a variações de pH. A dissolução do carbonato de cálcio também ocorre, ele é o principal constituinte das rochas calcárias, dos corais, das conchas. Nós vamos falar dele na presença das águas duras, pelo menos aí. Se eu tiver uma água com CO2 dissolvido, vai dar origem
à dissolução destas estruturas calcárias, originando hidrogenocarbonato e íons de cálcio. A dissolução implica que há aqui um papel preponderante na interação entre o soluto ou os solutos e o solvente. Na generalidade, a água dissolve facilmente substâncias iónicas, dando origem a soluções. Isto quer dizer que os compostos iónicos conseguem se dissolver com facilidade neste solvente. Como é que isto acontece? Vai haver ruptura de interações entre as partículas do soluto e entre as partículas do solvente. Basicamente, eu tenho atrações ou forças atrativas entre os cationes e os aniões na rede cristalina dos nossos sais. Os cationes vão acabar a ser atraídos pelo átomo de oxigênio da molécula de água, que é o átomo com maior capacidade para atrair os eletrões. E os aniões do nosso sal vão ser atraídos pelos átomos de hidrogênio da molécula de água. Como cada íon atrai várias moléculas que acabam a congregar-se à sua volta, estabelecem-se entre os íons e a água novas interações que são fortes o suficiente para separar os íons do cristal e quebrar as ligações de hidrogênio que ocorrem nas moléculas de água. Então os íons do soluto ficam muito afastados para exercer qualquer força atrativa entre si, quebra-se a ligação iónica e tenho uma dissolução. Na minha imagem, o que eu tenho é precisamente as moléculas de água aproximarem-se dos meus íons e, se olharem aqui para o lado direito, o íon negativo tem aqui os átomos de hidrogênio, as bolinhas mais pequeninas da minha molécula de água, voltados para si, portanto a atração ocorre entre o polo positivo da molécula de água e o íon negativo, e se olharmos para o íon positivo, é o átomo de oxigênio, ou é com o átomo de oxigênio que ocorre essa atração. Como a dissolução é um processo de superfície, para isto acontecer é preciso estabelecer contacto sempre entre o soluto e o solvente. Então este processo pode ser muito lento. Para controlar o tempo de dissolução, podemos fazer várias coisas. Se mantivermos a temperatura e a pressão constantes, podemos fazer com que o nosso sal esteja mais finamente dividido. Quanto mais dividido ele estiver, mais fácil é esta aproximação e o afastamento dos íons positivo e negativo, levando à ruptura da ligação iónica. O outro aspecto que também contribui para que a dissolução seja mais rápida diz respeito à agitação da minha solução, porque ao agitar o que eu estou a fazer é uniformizar a concentração do soluto dissolvido por toda a solução. Então vou garantindo um estreitamento dos contactos com partículas de sal ou com os seus íons que ainda não estão separados. No fundo é isso que ocorre. Mas o nosso objetivo é chegar à noção de solubilidade. O que é a solubilidade? A solubilidade é uma grandeza, relaciona-se com quanto é que eu consigo dissolver do soluto, ou quanto é que é possível dissolver de um soluto, numa determinada quantidade de solvente para obter uma solução saturada. Uma solução saturada implica que eu vou dissolver o máximo possível do meu soluto. Portanto, a solubilidade é a quantidade de uma substância que se dissolve numa dada quantidade de solvente com uma certa temperatura e a uma certa pressão para formar esta tal solução. Então, na realidade, a solubilidade é uma concentração. Muitas vezes é uma concentração molar, mas qualquer forma de exprimir a composição se pode utilizar aqui. De forma muito recorrente, aparece a massa de soluto dissolvido em 100 gramas de solvente. Também é importante perceber que o sal mais solúvel vai ter maior solubilidade, ou ao contrário, o sal menos solúvel tem menor solubilidade. O que quer dizer este S? É quanto é que eu consigo dissolver no máximo. Tendo em conta a definição de solubilidade, eu posso classificar as soluções de 3 formas diferentes, porque ao dissolver uma certa quantidade de sal no volume de solvente que tivermos disponível, podemos ter soluções não saturadas, também chamo muitas vezes de insaturadas, significa que eu não atingi o máximo que é possível dissolver no meu soluto. Basicamente, a concentração em que ele se vai encontrar na solução é menor do que a solubilidade. Depois vou ter uma solução saturada, já não consigo dissolver mais soluto, dissolvi o máximo que era possível, a concentração na solução corresponde à solubilidade,
E depois temos aqui a solução sobresaturada, em que eu já não consigo dissolver mais soluto e tenho um depósito sólido no fundo do meu recipiente, ou pelo menos que vai se depositando aos poucos no fundo do recipiente, chamado precipitado. É preciso aqui alguma cautela com a interpretação do que é uma solução sobresaturada, porque temporariamente eu poderei ter uma concentração ligeiramente superior à da solubilidade. E porquê? Porque a partir do momento em que eu tenho uma solução saturada, ou seja, eu já não consigo dissolver mais, eu ainda posso colocar mais soluto. Mas ao colocar mais soluto, aquilo que eu vou colocar vai dissolver-se. E ao dissolver-se, como a solução já está no limite da sua capacidade de dissolução, o que estava dissolvido vai precisar precipitar. O que é vai precisar precipitar? Vai passar a sólido, a sal sólido. E então esse sal sólido, que está inicialmente suspenso na solução, devido à força gravítica, acaba por cair para o fundo do recipiente e fica ali colocado. Então, temporariamente, posso ter uma concentração ligeiramente maior do que a solubilidade, mas é só temporário. Nós vamos caminhar para uma solução que acaba a ser saturada com precipitado no fundo do recipiente. Vamos então ver um dos exercícios de exame nacional que eu escolhi, tendo por base este tópico. Este problema do Exame Nacional 2018 da primeira fase é um exercício, um problema de interpretação. O que é que eu tenho aqui? O acetato de prata é um sal, pode ser sintetizado através da reação do ácido acético puro com uma solução aquosa de nitrato de prata. Tenho registados na tabela os valores da solubilidade deste sal em gramas de sal por 100 gramas de água a várias temperaturas e depois começo a ter informação pertinente para a resolução do exercício. Ou seja, dissolveram-se 12 gramas de acetato de prata. Então eu vou ter a minha massa de sal, 12,0 gramas. E vou dissolver em 1 kg de água. Se quiserem, 1000 gramas. Isto a uma temperatura de 40 graus Celsius. 40 graus Celsius. A solução foi depois aquecida até se evaporar metade do solvente, ok? Então eu passo a ter como massa de água apenas 500 gramas. Não esquecer isto. Até porque o soluto, na generalidade, não é volátil, não evapora. Temos aqui até uma indicação entre parênteses. Admita que o acetato de prata não é volátil. É isto que quer dizer. Portanto, ele não vai evaporar. Em seguida, a solução foi arrefecida até a temperatura de 20 graus Celsius. Ok, então eu passei da temperatura que tinha inicialmente para 20 graus Celsius. Calcula a massa de sal que terá precipitado. O que é que está aqui? Basicamente, ele está-me a dar indicação que nem todo o sal que eu tinha inicialmente dissolvido vai estar dissolvido agora. Então, como é que eu vou saber isso? Na minha primeira análise, eu iria aqui à minha tabela da solubilidade e identificar quanto é que é a solubilidade do sal na temperatura a que eu tenho a minha solução. Então, a solubilidade é 1,05 gramas de sal por cada 100 gramas de água. Ok, então se eu usar este valor, ou seja, 1,05 gramas de sal, que estão dissolvidos em 100 gramas de água, como eu tenho 500 gramas de água, não se esqueçam que metade da água que eu tinha inicialmente evaporou, quanto é que eu posso ter de sal dissolvido? E vou calcular aqui esse valor. 500 sobre 100. Isto vai-me dar 5,25 gramas de sal dissolvido. Cuidado, que isto, se eu estou a usar a solubilidade, é quanto é que aquela solução teve a capacidade de dissolver. Mas a minha pergunta é quanto é que precipitou? Como é que eu vou chegar lá agora? É fácil. A massa do meu precipitado, ora reparem lá, é só dizer que corresponde à massa da solução que eu tinha no início, os 12 gramas, menos a massa do sal que está dissolvido. O que não pode estar dissolvido, até porque a solubilidade representa o máximo que é possível dissolver, se eu tinha 12 gramas no início e se apenas 5,25 podem estar dissolvidas, o resultado deste cálculo, 6,75 gramas,
corresponde à massa de sal que precipitou. E está feito. Portanto, isto é apenas interpretação. Eu tenho é que dominar que a solubilidade é o máximo que eu posso ter dissolvido naquela solução aos 20 graus Celsius que eles identificaram. Para interpretarmos a solubilidade dos sais, às vezes também nos identificam quais são os íons mais solúveis num determinado solvente ou menos solúveis num determinado solvente. As duas tabelas que aqui deixei dizem respeito à utilização da água como solvente a 25 graus Celsius, os íons que originam na generalidade sais solúveis, o Na+, o K+, o NH4+, Cl-Br- e-, o SO4 2-, NO3-, ClO3- e ClO4- e o CH3CO-. Pelo contrário, os que originam sais pouco solúveis, o OH-, PO4 3-, CO3 2- e o S2-. Não quer dizer que nas listagens não possam aparecer exceções. Em relação aos íons solúveis, temos várias exceções de cationes que depois originam soluções que não são solúveis e também há exceções dentro daquilo que previsivelmente seriam sais pouco solúveis e na realidade acabam a ser solúveis. Nós não temos de conhecer esta tabela de cor, se for necessário aplicá-la, alguém nos vai dar informação para a podermos trabalhar. Apesar de tudo o que eu disse, a solubilidade de um sal também depende da temperatura. E é fácil de percebermos isso, analisarmos a solubilidade dos sais, como tenho aqui representado neste gráfico do lado esquerdo. O que está do lado esquerdo tem representado no eixo dos Y a solubilidade dos sais e no eixo dos X a temperatura. Vão reparar que a maior parte dos sais sólidos existentes tem a sua solubilidade a aumentar com o aumento da temperatura. E de facto é assim. A maior parte dos sais tornam-se mais solúveis com o aumento da temperatura. Mas existem exceções. E se olharmos aqui para o sulfato sério, o Ce2SO4 vão verificar que a solubilidade diminui pelo menos nos primeiros 40 graus Celsius e depois então estabiliza com a variação da temperatura. Também existem sais cuja solubilidade varia pouco com a temperatura. O caso do NaCl, que está aqui, reparem que em cerca de 100 graus Celsius eu tenho uma variação na solubilidade menor do que 10 gramas de sal. Portanto, embora a maior parte dos sais verifique que a sua solubilidade aumenta com o aumento da temperatura, não é assim para todos. Se em vez de falarmos de sais, falarmos de compostos gasosos, que às vezes também aparecem discussões sobre este assunto, o que vamos identificar é que a maior parte dos gases tem a sua solubilidade a diminuir à medida que a temperatura aumenta. Como é que isto pode aparecer então num exercício? Vamos ver. Então, o papel salgado foi um dos primeiros processos de impressão fotográfica, tendo sido utilizado comercialmente com muito sucesso entre 1840 e 1860. Nesta técnica, um papel era impregnado com duas soluções, uma solução aquosa de cloreto de sódio e uma solução aquosa de nitrato de prata. A figura apresenta o gráfico da solubilidade dos dois em função da temperatura. A azul tem o nitrato de prata e a vermelho o cloreto de sódio. O sal mais solúvel em água no intervalo de temperaturas considerado no gráfico é o NaCl ou HGNO3 e a sua solubilidade aumenta ou não é afetada pela temperatura. Como é que eu sei qual é que é o sal mais solúvel? O sal mais solúvel tem que ter obrigatoriamente maior solubilidade. Olhando para a imagem, aquele que é mais solúvel é claramente o nitrato de prata. Então eu já consigo eliminar as opções A e B, porque eu tenho que escolher o HNO3. E olhando para o gráfico, o que é que está a acontecer à solubilidade? Está a aumentar à medida que a temperatura aumenta. Então vou assinalar a opção C. Esta foi fácil. À linha seguinte, pede a massa de nitrato de prata que ainda seria possível adicionar à solução inicialmente preparada desse sal para obter uma solução saturada a 24 graus Celsius. A minha primeira preocupação é olhar para o gráfico e procurar a solubilidade a esta temperatura, porque sem isso eu não consigo fazer nada. Como é que eu vou interpretar? Eu tenho que perceber qual é a escala do meu gráfico e tenho aqui 5 divisórias para 10 pontos, o que significa que cada uma das divisórias vale 2. Aqui será 22, aqui será 24 graus Celsius. Então vou procurar a solubilidade
a 24 graus Celsius, que corresponde aqui a 250 gramas do meu sal. Então vou só solubilidade quando a temperatura é 24 graus Celsius, é 250 gramas de sal por cada 100 mililitros de água. Ok, então já tenho esta informação. Quero saber quanto é que é possível adicionar à minha solução inicial deste sal para ter uma solução saturada. Tenho que ir ao enunciado buscar o que é que eu tenho de informação sobre isso. A minha solução inicial tem 12 gramas de nitrato de prata em 100 ml de água destilada. Ok, mas em 100 ml de água destilada eu consigo dissolver. Eu escrevi aqui 25, mas não é 25, é 250. Ora, deixem-me apertar aqui um bocadinho a letra. Isto foi piloto automático. Assinalei no gráfico os 250, mas com a pressa escrevi aqui 25. Então, isso significa que eu consigo dissolver 250 gramas de AgNO3 em cada 100 mililitros do meu solvente que há de ser a água. Então, na realidade, se eu quero saber quando é que eu ainda posso adicionar, eu só tenho que calcular a diferença entre a massa que eu posso adicionar e a massa que eu já dissolvi. Vou por aqui por baixo. Dissolvida. Não tenho mais espaço. Portanto, a massa possível é os 250 gramas. A massa que eu já dissolvi é o que consta do enunciado, as 12. Então, se eu fizer este cálculo, vou obter aqui 238 gramas e já consigo assinalar a resposta sem grandes problemas. Espero ter ajudado com estes conceitos de solubilidade. Se tiverem questões, podem me enviar um e-mail ou então deixar-me um comentário aqui em baixo. Logo possível, tentarei responder-vos. Eu sou a Cláudia Costa, sou professora de Fisicoquímica e estou a produzir mais um vídeo para vós. Até já!